Bom dia, paz. Para a nossa meditação hoje, meus irmãos, nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de abril, ouçam só que interessante o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 13. Provérbios 18, 13 diz o seguinte: Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Há uma versão que vai dizer: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Esse é o verso 13 do capítulo 18 de Provérbios, do livro de Provérbios. É interessante que no verso 12 está escrito o seguinte: antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Pois é. O orgulho antecede a ruína, a queda, né? A soberba precede a ruína. E o que é comum ao homem soberbo? Responder antes de ouvir, né? Já ir de imediato dando a sua opinião, a sua sentença, respondendo sem pensar, sem ouvir, sem meditar, né? Sem refletir sobre o que ouve, e acaba cometendo erros devastadores. Essas palavras foram escritas por Salomão, e Salomão conhecia bem o efeito das palavras, tanto os efeitos devastadores de uma palavra inapropriada, dita da forma errada e na hora errada, como também os benefícios de uma palavra certa na hora certa. Salomão sabia muito bem, né, a importância de saber usar bem as palavras. Ele sabia que as palavras poderiam produzir vida ou morte ao nosso redor, né? E você sabe muito bem que vinham pessoas de todos os cantos da terra para ouvir o que Salomão tinha para dizer. Queriam ouvir Salomão que foi agraciado por Deus com uma sabedoria que nunca existiu e não existiu jamais, né? Novamente, alguém tão sábio como ele tinha as palavras que as pessoas procuravam ouvir, queriam ouvir. As pessoas se encontravam com Salomão para ouvir palavras de consolo, de incentivo, de estímulo, né? Então Salomão compreendia bem o efeito das palavras, a importância das palavras, e era exatamente por isso que as pessoas vinham de todos os lugares para falar com ele. E é o Salomão que nos ensina nesta manhã, meus irmãos, que nós não podemos responder antes de ouvir, sem conhecer todos os detalhes de uma situação. Parece simples, né? Parece tão óbvio. É claro que eu não vou responder antes de ouvir. Mas quantas e quantas vezes, meu irmão, a gente, por falta de paciência ou por achar-se demais, achar que tem a resposta para tudo, já vai respondendo, já vai dando opinião sobre as coisas sem ouvir direito. Quantas vezes somos injustos porque não ouvimos a situação de todos os lados possíveis. Ouvimos apenas um lado de uma situação, concluímos e damos respostas que não são as que convêm, não são as melhores respostas, porque não ouvimos. Até ouvimos uma pessoa, mas não ouvimos a outra parte. E aí dá-se a resposta. Dá-se a resposta que muitas vezes vai trazer prejuízo para essa pessoa e vergonha para quem falou. Não é verdade? Quantas vezes o declínio de um casamento começa porque as pessoas já não têm mais paciência um para ouvir o outro. Antes de começar a falar, ou no meio da fala, a outra pessoa já está respondendo: calma, aguarda, espera um pouquinho. Ouça primeiro, ouça tudo. E quando chegar a sua vez de falar, fale. E procure ser ouvido. Mas diálogo se faz com um que tem intenção de falar e outro que tem a boa vontade de ouvir. Se um dos dois não tiver a boa vontade de ouvir, vai dar problema. Alguém vai responder de forma errada, ríspida, e aí começa o declínio de um relacionamento, né? Quem responde antes de ouvir, comete estupidez e passa vergonha. Que o Senhor nos ajude a refrear a nossa língua, essa nossa vontade, esse nosso ímpeto de falar. Eu já quero falar. Eu não aguento nem ouvir, eu já estou respondendo. Calma, calma. Salomão nos ensina, através da palavra do Senhor, a usar a boca com sabedoria. O Senhor nos ensina em diversas passagens aqui da palavra do Senhor, não só essa de Provérbios, mas em tantos outros lugares, a usar a boca com sabedoria.
né? Que a gente pense antes de falar. Que as nossas palavras sejam palavras edificantes na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não palavras que matam a vontade das pessoas, matam os sonhos das pessoas, né? Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós falamos aquilo que não deveríamos, porque falamos sem pensar. Vá com calma, meu irmão. Que a sua boca seja sempre um manancial de vida, como está em Provérbios também. A boca do justo é manancial de vida, e a boca do ímpio abriga violência. Com as suas palavras você pode não só matar sonhos, mas você pode matar relacionamentos. Você pode matar projetos. E muitas vezes porque não ouviu. Não quis nem ouvir, já deu lá a sua palavra. E a sua palavra não foi uma palavra que edificou, que exortou, não foi uma palavra que alimentou um sonho. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Aprenda a frear essa sua vontade de falar. Ouça primeiro. Reflita primeiro. Se for o caso, peça um tempinho para pensar antes de responder. Olha, eu preciso pensar melhor sobre o que você me falou. Olha, eu vou refletir sobre o que você me falou. Ah, mas eu quero uma resposta agora, eu quero saber agora. Sim, você pode querer saber agora, mas eu não quero responder agora porque eu prefiro pensar. Eu prefiro responder na hora certa para evitar a vergonha. Eu prefiro responder na hora certa para não lhe causar nenhum dano, nenhum prejuízo. Eu sei que muitas vezes, principalmente diante das injustiças, a gente tem a resposta sempre na ponta da língua, né? Mas esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar. Pense nisso em nome de Jesus. Quantas oportunidades talvez você jogou fora porque não ouviu por inteiro a proposta de alguém que estava diante de você. No meio da proposta você já secou, já cortou. E quem saiu no prejuízo? Foi você que não ouviu. Quem passou vergonha? Foi você que não soube esperar a resposta, a proposta completa para dar sua resposta. E para tantas outras situações da vida, somos precipitados muitas vezes. E essa precipitação no falar, ela é sempre prejudicial. Ah, mas porque comigo é assim, eu respondo na lata. Tudo bem, mas ouça primeiro, pelo menos ouça. Pelo menos tenha certeza do que você está falando, para que não passe vergonha, para que não sofra prejuízo, para que não cause dano na vida de ninguém. Refreia essa sua vontade de responder na lata, como diz você. Espera um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência. Com certeza, saber esperar, saber dominar a sua vontade de falar, vai lhe trazer benefícios e benefícios para outras pessoas também. Vai ser bênção na vida de outras pessoas também, se você aprender a ouvir primeiro antes de responder, tá bom? Se isso não fosse importante, não estaria na palavra do Senhor. Se está lá é porque é importante, é porque a gente precisa refletir sobre como nos comportamos dia após dia, no trabalho, em casa, na escola, no trânsito. Ouça primeiro. Procure entender, conhecer todos os lados de uma mesma questão para só depois responder, só depois abrir a boca. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que nos ajude a controlar essa nossa vontade de responder. Muitas vezes tão apressadamente, e por sermos apressados, às vezes somos injustos, falhamos nas nossas respostas, não damos respostas adequadas, não damos respostas que trazem resultados e benefícios para ninguém. Ajude-nos, Senhor, a aprender a ouvir, a não sermos tão acelerados assim para responder, para que não passemos vergonha, para que não possamos trazer nenhum prejuízo para ninguém que nos ouve. Essa é a nossa oração nessa manhã, feita de coração, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.